Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo de Números, sou o professor Augusto. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e ativa aí o sininho de notificações, beleza? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre áreas equivalentes em um triângulo, ok? O primeiro tópico aqui é áreas equivalentes no triângulo. Bom, noções intuitivas de área. Intuitivamente, a área de uma região é o número que mede sua extensão, a porção do plano ocupada por ela, certo? Então temos aí como definição da área de uma região poligonal. A cada região poligonal é associado um número real não nulo chamado área, que deve satisfazer o seguinte postulado. Postulado 1. Polígonos congruentes têm região poligonais de mesma área, certo? O congruente tem a mesma área, certo? Tem região poligonal de mesma área. Assim, postulado 2, se uma região poligonal é a união de duas ou mais regiões poligonais sem ponto interior, então sua área é a soma das áreas dessa outra região, né? Então temos um exemplo aí desse triângulo aqui, região 1, região 2 e região 3, né? A área da região R, formada pela união das três regiões, é a soma das áreas R1, R2 e R3. Então, R é a soma de R1, R2 e R3, que é a área total, certo? Ok? Postulado 3. Se uma região quadrada é limitada por um quadrado de lado A, então sua área é A ao quadrado. Então, aqui tem um quadrado que mede A de lado, né? Então, a área do quadrado é base vezes altura. A vezes A ao quadrado. Quando necessitamos calcular a área de uma região poligonal, estamos interessados em descobrir quantas unidades de área são suficientes para cobrir toda essa região, sendo cada unidade de área um quadrado. Por exemplo, para calcularmos a área de um retângulo de dimensões 4 e 3 centímetros, respectivamente, procuramos descobrir quantos quadrados de unidade 1 são suficientes para tomar toda a região inteira determinada pelos lados do retângulo, né? Então aqui nós temos retângulos, né? E aqui vários retângulos dentro dele, né? Dessa forma, podemos dizer que a área desse retângulo corresponde à área formada por 12 quadradinhos com lados medindo 1 centímetro, certo? Então, cada quadradinho desse mede 1 centímetro, e no total que eu tenho 12. Ou ainda, a área do retângulo corresponde a 12 centímetros quadrados, né? Como cada ladinho desse quadradinho mede 1 centímetro, então a área de um quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Eu tenho 12, então vai ficar 12 centímetros quadrados. Portanto, 1 centímetro quadrado corresponde à região do plano tomada por um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. Poderíamos também ter calculado a área do retângulo anterior utilizando outras unidades de área, como o milímetro quadrado. Para cada região, devemos utilizar uma unidade de área, de medida de área adequada. Se quisermos determinar a área de uma sala, por exemplo, talvez o mais adequado seja trabalhar com metro quadrado, ok? Região poligonais equivalente. Duas regiões poligonais são equivalentes se e somente se elas tiverem a mesma área, ok? Exemplo, considere T1, T2, T3 e T4 sendo quatro triângulos idênticos. Podemos montar um losango e um retângulo, veja. Então aqui ó, tem um losango formando os quatro triângulos, né? T1, T2, T3 e T4. E aqui eu tenho um retângulo formado por quatro triângulos, T1, T2, T3 e T4, né? T4, T3 e T4. Então veja que a área do losango é equivalente à área do retângulo, ok? Assim, o losango é equivalente ao retângulo. É muito importante compreender a relação entre as unidades de área. Por exemplo, a área de 1 metro quadrado equivale à área de quantos quadrados de 1 decímetro de lado, né? Então veja que aqui eu tenho 6 quadradinhos por 10 e aqui tenho 4 quadradinhos por 10.
Considerando que o quadrado maior tenha cada lado medido 1 metro, sua área será de 1 metro quadrado. Se dividirmos cada lado em 10 partes iguais, teremos formado 100 quadradinhos cujos lados medem 1 decímetro. E, portanto, a área de cada quadradinho corresponde a 1 decímetro quadrado. Logo, 1 metro quadrado corresponde a 100 decímetros quadrados. Tá? Dessa forma, análoga, podemos compreender que 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados e que é igual, né, a 10.000 centímetros quadrados, que é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Aqui, gente, ele aplicou uma transformação, tá? De metro, decímetro, centímetro, milímetro, ok? Certo? Área do retângulo, paralelogramo e triângulo, né? Então, área dos retângulos. Como visto, por exemplo, no exemplo anterior, para sabermos quantos quadrados de lado unitários constituem a área de um retângulo, basta multiplicarmos suas dimensões. Assim, para o retângulo com dimensões 3 e 4 centímetros, teremos sua área correspondente a 3 vezes 4 igual a 12 centímetros quadrados, né? Então, aí temos a largura e o comprimento, né? 3 de altura, que é a largura, e comprimento médio 4. Então, base vezes altura, que é a área do retângulo, né? Certa fórmula. Então, base vezes altura é 4 vezes 3, 12, né? 3 vezes 4 é a mesma coisa, né? 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados, né? Assim, nós temos aqui um retângulo de base B e altura A. Então, a área é A vezes B, unidade de área, né? É a fórmula que é utilizada para o retângulo. A área do paralelogramo não retângulos, né? Que é chamado de paralelogramo oblíquo, tá, gente? Porque ele não tem um ângulo reto, é um ângulo menor que 90 graus. Podemos construir, tomando-se por base um paralelogramo não retângulo. Um retângulo equivalente, como mostra a figura a seguir. Então, aqui nós temos um retângulo, tá? E essa aqui é a altura do retângulo, chamado de A. Então, veja só. Esse retângulo para esse. Nesse retângulo aqui, ele tirou esse triângulo, tá? Colocou aqui do lado, ó, e formou um retângulo reto de 90 graus, tá? Assim ele fala assim, ó, dessa forma, podemos considerar que a área de qualquer paralelogramo corresponde ao produto da medida de sua base pela medida da altura. Então veja só, quando ele tirou esse triângulo aqui e colocou aqui, ele formou esse retângulo. A fórmula da área do retângulo, né, base vezes altura, certo? Então, a fórmula desse retângulo serve para a mesma fórmula para esse daqui também. Então, a fórmula desse retângulo eu posso utilizar aqui, ó, B e A. Esse A aqui seria a altura, essa altura aqui, ó, que ele pegou esse triângulo, colocou aqui e formou um retângulo reto, né? Então, é a mesma fórmula, tá? Os dois, ok? Então, ele fala assim, note que o retângulo e a medida de sua altura corresponde à medida de um dos seus lados, né? A altura dele é a medida de um dos seus lados, que é esse lado aqui que ele está falando, né? Então, a área de qualquer retângulo é B vezes A, ou A vezes B, né? Tá? Unidade de área. Área do triângulo, né? Áreas de triângulos, né? Podemos construir um paralelogramo cuja área é o dobro de um triângulo, com a mesma base do triângulo e uma de suas alturas igual a dele, né? Traçamos paralelas aos lados AB e BC pelos vértices C e A, respectivamente. Então, aqui eu tenho um retângulo, né? ABCD, e aqui foi traçada uma diagonal AC. Quando foi traçada essa diagonal AC nesse retângulo, dividiu o retângulo em dois triângulos iguais. Então, o triângulo verde é igual ao triângulo amarelo, tá? Então, veja que esse retângulo, a base é A, certo? A altura é H desse retângulo, tá, gente? Esse retângulo, ok? A área desse retângulo é base vezes altura, correto? Esse retângulo, 2, juntando o triângulo amarelo com o triângulo verde, né? Então, a área de qualquer retângulo, base vezes altura, beleza? Mas só que quando ele traçou esse segmento AC, né, criou dois triângulos, triângulo verde e triângulo amarelo. Então, a área do amarelo é igual à área do verde, porque dividiu o retângulo em dois triângulos iguais, dois pedaços iguais, tá? Então, ficou assim, ó. O retângulo ABCD, né, ou seja, o ABCD é paralelogramo e os triângulos ABC
aqui era para ser ABCD, tá? Então a gente está ADCD, tá errado aqui. Não que tá errado, né? Ele leu dessa forma aqui, né? ADCB, né? Certo? É paralelogramo e os triângulos ABC e CDA são congruentes, né? Triângulo ABC e ADC são congruentes, ou seja, esse triângulo é congruente a esse, são lá embaixo. Dessa forma, o retângulo, né? É o retângulo aqui todo, que é o retângulo ABCD, né? Tá aqui, ele fala que o retângulo ABCD é igual 2 vezes a área de um triângulo ABC. Então, esse retângulo aqui, todo ABCD, né? É 2 vezes esse triângulo, porque se eu pegar esse triângulo, é o mesmo desse. Então, o retângulo todo é 2 vezes esse, ou 2 vezes esse, tá? Então, o retângulo ABCD é 2 vezes a área do triângulo, né? Então, a área do triângulo ABC, certo? Que ele fala aí, é ABCD dividido por 2. Então, para me achar desse triângulo aqui, era pegar, né, a área do retângulo ABCD e dividir por 2, eu vou achar a área de um triângulo, certo? Assim, a área do triângulo ABC é A, que é a base, vezes a altura, dividido por 2, certo? Então, a forma da área de qualquer triângulo é a base, que é A, vezes a altura, dividido por 2, unidade de área, né? Então, a área de um triângulo é igual a metade do produto da base pela altura relativa, certo? Então, aqui nós temos um triângulo ABC, seria esse mesmo triângulo aqui, tá? Onde eu tenho a altura e tenho a base, que era o A, ele chamou de B, base B, certo? Então, a área desse triângulo aqui é a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a forma do triângulo para calcular a área do triângulo, ok? Beleza? Aí nós temos um exemplo, ó. Aqui eu tenho a altura que mede 4 e a base mede 10. Então, a área do triângulo ABCD é mostrada, né? Então, base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20, né? 20 unidades de área, ok? Triângulos equivalentes. Se dois triângulos possuem mesma medida de base e mesma medida de altura relativa a essa base, então eles são equivalentes, né? Possuem mesma área. Então veja só, que eu tenho a reta R, reta S. Essas duas retas são paralelas, tá aqui, né? R paralela a S. E tem essa altura H, tá? Aqui nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo ABD, tá? Então, veja só, o triângulo ABC, a base é AB. O triângulo ABD, esse triângulo aqui, a base também é AB, certo? Então, o triângulo ABC e o triângulo ABD, eles são congruentes pela base BC, certo? Então, olha só, observe na figura acima que os triângulos ABC e ABD são equivalentes, congruentes, pois possuem a mesma base AB e a mesma medida para a altura, que no caso é representada pela distância H entre as retas paralelas, né? Essa distância aqui, né? Então, os dois triângulos têm a mesma altura e a mesma base, então eles são congruentes, ok? Observação. Note a construção de duas alturas, né? H1 e H2 relativa à base AB dos triângulos ABC e ABD, né? Então, a altura desse cara aqui, desse triângulo ABC, né? ABC, essa é a altura dele, e o triângulo ABD, essa é a altura dele. Então, elas têm a mesma altura, né? Certo? Como as retas são paralelas, temos que a medida H1 e H2 são iguais. Divisão de uma região triangular, né, em partes equivalentes. Quando traçamos um segmento determinado por um vértice de um triângulo e por um ponto qualquer do lado oposto a esse vértice, ou um ponto qualquer do prolongamento desse lado, temos que este segmento representa uma serviana do triângulo, tá? Exemplo de serviana notáveis: mediana, altura e bissetriz. Então, veja só que esses três aqui, né, esses três nomezinhos aqui, que a gente já conhece, é chamado de serviana notáveis, tá? Assim, é possível dividir uma região triangular em n partes equivalentes,
traçando-se n-1 sevianas a partir de um mesmo vértice, que dividem o lado oposto em n partes congruentes, né? Então, exemplo 1. Uma mediana do triângulo ABC divide-o em dois triângulos equivalentes. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? Isso aqui é uma seviana, que é conhecida como mediana, tá? Essa mediana divide o triângulo ABC, né? O segmento BC em dois tamanhos iguais. Como ele divide o segmento BC em dois tamanhos iguais, então esse triângulo aqui tem o mesmo tamanho desse triângulo aqui, tem a mesma área, porque aqui é uma mediana, uma mediatriz, tá? Então essa mediatriz dividiu o segmento BC em dois tamanhos iguais e dividiu o triângulo em dois tamanhos iguais também, duas áreas são iguais, certo? Note que M é o ponto médio do lado BC. O vértice A é comum aos triângulos ABM e ACM. Então, o A é comum para esse triângulo ABM e o A é comum para o AMC, né? Ou ACM, ok? Assim, o triângulo ABM e ACM possuem a mesma área, uma vez que tem a mesma base com medidas iguais, né? Essa base aqui para os dois são iguais. Então, BM é igual a CM, né? BM é igual a CM. E a altura relativa a essa base também com medidas iguais, distância do vértice A ao lado BC, certo? Exemplo 2, né? Então, aqui nós temos no exemplo 2 um triângulo ABC e aqui nós temos duas sevianas, né? Certo? Que divide o segmento BC em três tamanhos iguais. Ó. Esse tamanho EC é igual a esse tamanho, DE é igual a esse tamanho, BD. Tá? O segmento AD e AE, esse segmento aqui, certo? Sevianas, divide o lado BC em três partes congruentes, mesma medida. O vértice A é comum aos triângulos ABD, ADE e ACE. Então, o A é comum para esse triângulo aqui, tá? O A é comum para esse triângulo e o A é comum para esse triângulo, ok? Assim, dividimos a região triangular ABC em três regiões triangulares equivalentes, mesma área, né? Então, o triângulo ABD é igual ao triângulo ADE, que é igual ao triângulo ACE, ok? Bom, gente, a gente caiu aí no módulo 11, né? Na verdade, esse é o assunto do módulo 11, tá? Área equivalente de triângulos e exercício de aplicação, né? Então, vou resolver três questões para vocês, ok? Então, questão número 1. Na figura abaixo, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF, né? E ainda GD é igual a DH, tá? Então, esse segmento aqui tem a mesma medida, tá? Esse segmento aqui, GD, tem o mesmo tamanho de DH, né? A pergunta é, letra A. O segmento GB é mediana no triângulo AGD, né? Então, vamos criar aí o triângulo AGD, né? Ele está perguntando se GB é mediana, aqui ó, GB, esse triângulo aqui. Ele não é mediana, certo? Esse triângulo, porque GB não está na mediana, tem que estar bem aqui, né? Na mediatriz para ser mediana. Então, teria que estar o ponto daqui até aqui, ó, mais ou menos. Seria uma mediana, então ele não é mediana, tá? Então, a letra A é falso. Deixa eu pegar aqui a caneta. Letra A é falso. Ok? B é baricentro do triângulo GFH, né? Então, vamos tirar esse cara aqui, vamos botar o triângulo de GFH, daí ó, GFH, ele está perguntando se é o baricentro. Lembra qual a definição de baricentro, gente? Baricentro é encontro das medianas, né, das mediatrizes. Então, veja só, se eu for traçar a mediatriz de H até o segmento GF, vai passar bem aqui, ó. Né? Eu tenho que dividir GF em dois pedaços iguais, a mediatriz, né? Mediana, e não vai passar em E, certo? Se não vai passar em E, então logo E não é o baricentro, né? Porque eu tenho o baricentro é o encontro das três medianas. Eu vou traçar uma mediana aqui, vai ficar bem aqui e não vai passar em E. Se eu traçar uma mediana aqui para dividir HF em dois tamanhos iguais, né? Uma mediana aqui para dividir FH em dois tamanhos iguais, também não vai passar em E. Então, logo E também não é o baricentro, ok? Desse triângulo, então é falso.
C, né? C é o baricentro do triângulo AGH, né? Então, vamos lá. Tá aí o triângulo AGH, triângulo AGH, né? E tá perguntando se C é o baricentro. Então, o baricentro é o encontro das medianas, né, gente? Então, veja só, se eu traçar aqui, ó, uma mediana, né, vai passar em C, vai dar bem aqui no meio, ó, e vai dividir em duas partes iguais esse segmento. Se traçar outra mediana aqui, ó, vai dividir ao meio também, aqui, ó, em dois lados iguais, né? Se eu traçar aqui uma reta, tá, gente? Aqui, ó, tá? Vai dividir a G em dois lados iguais também. E aqui já tem outra mediana, ó, né? Que divide isso aqui, ó. Ele fala que GD, que é o mesmo tamanho de DH, tá aqui, ó. Então isso aqui já é outra mediana. Então C é realmente o baricentro, né? É encontro as medianas, então verdadeiro. Tá? D, os triângulos AGD e FGD têm a mesma área, né? Então vamos lá, vamos ver aí a letra D. O triângulo, ó, AGD, AGD e FGD tem a mesma área. Se esse cara aqui tem a mesma área desse, falso, né? Veja que essa área aqui é maior que essa, ok? Então é falso. E o triângulo AGF tem o dobro da área do triângulo HFD, né? Então vamos verificar aí o triângulo AGF. Tá aí o triângulo AGF. Esse triângulo aqui AGF fala que é duas vezes esse triângulo aqui, FHD, né? Então veja que não é esse triângulo aqui, o triângulo o triângulo AGF, né? Esse maiorzão aqui, ele é bem maior do que esse cara aqui, né? Então não é duas vezes, ele é pequeno isso aqui para caber duas vezes aqui no maior. Então o maior não é duas vezes o tamanho do menor, então é falso também. Ok? Assim nós concluímos aí a questão número 1. Número 2. O triângulo ABC abaixo, M é o ponto médio de BC e AN é 3 vezes NC. Se a área do triângulo ABC todo é 48, calcule a área do triângulo MMC, né? MNC. Então ele quer a área desse cara aqui, né? Tá em vermelho aqui, né? MNC. Então veja só, gente. No triângulo ABC, ele fala que esse cara aqui esse ponto M é o ponto médio, né? Então esse ponto médio divide esse segmento BC em dois tamanhos iguais. Então o segmento BM tem a mesma medida do segmento MC, certo? Então se isso aqui é uma mediatriz, então o triângulo ABM tem a mesma área do triângulo AMC, né? Então o triângulo ABM é igual ao triângulo AMC, certo? Ele dividiu, essa mediana dividiu o triângulo ABC em dois ângulos, em dois triângulos, né? Então, como essa aqui é uma mediana e dividiu o triângulo ABC em dois triângulos, então essa área aqui é igual a essa área aqui, certo? Ok? Então, como a área toda é 48, se ele dividir ao meio, então aqui mede 24, essa área aqui também mede 24. Então, essa área aqui mede 24, essa área mede 24 também. Tá? Juntando duas áreas vai dar 48, porque essa mediatriz dividiu o triângulo ABC em dois triângulos, né? Então, como é uma mediatriz, ele dividiu o ABC em dois triângulos iguais, ok? Então, veja só, analisando agora o triângulo AMC, né? Nós temos esse triângulo pequeno aqui que é o triângulo MNC, certo? Então, veja que esse segmento MN é uma serviana, tá? É uma serviana, certo? Então ele fala que AN, tá? De A até N é 3 vezes NC. Então de A até N pega 3 vezes o tamanho NC, tá? Então vou dividir aqui em 3 tamanhos. Ó, de A até N é 3 vezes esse tamanho. Então aqui mede NC, aqui mede NC.
E aqui mede NC também, né? Que ele fala que a N mede 3 vezes NC, certo? Então NC, NC, NC e mais esse NC aqui também, né? Que é a mesma medida. Então é dividido em 4 partes iguais. Então veja só que como essa área toda aqui desse triângulo AMC mede 24 unidades, né? E essa aqui, vamos supor, essa aqui é a base desse triângulo AMC, a base AC, está dividida em 4 partes iguais, né? Então vou pegar 24 e dividir por 4, tá? Certo? Porque aqui eu posso traçar a serviana também, né? Posso traçar uma serviana aqui e uma serviana aqui e construir com mais os 3 triângulos. Vai ter a mesma base, né? A mesma medida de base. Então 24, que é a área toda, dividido por 4, né? Partes que eu tenho da base, essa base desse triângulo AMC. Então 24 dividido por 4, 6, né? Então a área do triângulo que eu estou procurando aqui mede 6, porque cada um vai medir 6 também. Então o triângulo, né, MNC é igual a 6, ok, gente? Beleza? Então a questão número 2. Questão número 3. A questão número 3 é o seguinte, né? Na figura, a área do triângulo ABC mede 54 unidades de área, né? Triângulo ABC, total. BC mede 3 vezes EC. E EC mede 3 vezes BD, né? A medida a partir dessa informação, pode-se concluir que a área sombreada mede, né? A sombreada essa parte amarela, tá, gente? Então, o que acontece aqui, ó? Ele fala que BC de B até C mede 3 vezes EC. Só que EC é 3 vezes esse pedacinho BD. Então, vamos criar aqui um segmento para a gente entender, tá? Então, daqui é o B até C. Ok? Ele fala aqui, ó, BC mede 3 vezes de B até C, mede 3 vezes o tamanho EC, ó, EC. Então, de B até C é 3 vezes EC aqui, ó. Então, vamos dividir em 3 partes aqui, ó. 3 partes. Pronto. Dividir em 3 partes. Então, de B até C é 3, de B até C, né? A distância de B até C é 3 vezes EC. Então, aqui mede EC. Aqui mede EC. Aqui mede EC também. Ok? Mede EC, tá? Só que ele fala que EC, ó, é 3 vezes o tamanho BD, ó. Então, EC é 3 vezes esse pedacinho aqui, BD. Então, EC é 3 BD. BD, né? Botei BC. Deixa eu só apagar aqui. Então, D aqui. D. Aqui também é 3BD, é C. E aqui é 3BD, é C também. Então, veja só, gente. Vamos pegar agora, né? Então, veja só, que de B até C, né? Ele mede 3EC. Só que um EC mede 3BD. Então, eu tenho 3BD aqui, 3BD aqui, 3BD aqui. Então, eu tenho no total aqui, ó, 9BD, ou 9 unidades, né? Certo? Então, de B até C, eu tenho 9 unidades BD, tá? Então, eu tenho 3, 3, 6, 9 unidades BD, certo? Então, eu vou classificar aqui. Então, aqui de EAC, ó, eu tenho 3, né? Que é EC mede 3, 3BD. Então, aqui eu tenho 3BD, né? 3BD. Ok. Certo? Então, de B até C, eu tenho 9. Se aqui eu já tenho 3, né? E aqui eu já tenho 1, né? Um BD. Então, aqui está faltando quanto para 9? Então, aqui eu tenho 3BD, né? Certo? No total são 9 unidades. Está aqui, ó, 3, 6, 9. Então, EC
Tá aqui, esse AC aqui, esse aqui. Ele pega 3BD. Ok. Aqui já tenho um BD. Então tá faltando quanto para 9? Tem um 3 aqui, mais um 4. Então aqui de D até E mede 5, né? Então mede 5 BD. Então a base DE mede 5 BD, né? 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Ok, a gente dividiu, né? As 3 unidades, aqui, as novas unidades, né? A gente dividiu aqui dentro, ó, certo? Então veja só, então aqui de B até C eu tenho 9 unidades, 3, 5, 8, mais um 9, né? Então veja só, ele quer a parte sombreada, né? A parte sombreada. Então a gente vai tirar a razão da base do triângulo ABC, a base BC, a gente vai tirar a razão da base BC pela base que eu tenho EC e a base BD. Então aqui eu tenho uma unidade aqui, com mais 3 vai dar 4 unidades. Quantas tem no total de B até C? 9, né? Então eu tenho 9 de B até C, ó. 3, 6, 9. Então é a razão que eu tenho da base dos dois menores, que é 3 aqui mais um 4, a razão dessas duas bases, 3 mais um 4, sobre o total, que é 9, né? Que é 9. Então as duas bases menor é 4 nonos da base maior. Então é 4 nonos vezes a área total, que é 54. Ok, gente? Então a gente tirou aqui a razão das duas bases, né? Certo? Da base EC, tá? E a base BD sobre a base maior, que é BC. De B a C mede 9, tá? E as duas bases mede 3 mais um 4. Então vai ficar 4 sobre total, que é 9. Então é 4 nonos de 24 unidades de área, né? Que é a área total do triângulo ABC. Então 4 nonos vezes 54. Então se você multiplicar 4 vezes 54 e dividir por 9, vai dar 24 unidades de área, né? Certo? Assim, alternativa letra C. Ok, gente? Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo, ok?